Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim, vocês, família, todo mundo com saúde e paz, que é o mais importante. Estamos aqui para mais uma aulinha nossa aulinha de matemática básica. Vocês já passaram aí pelo processo da primeira avaliação, nas primeiras atividades, e agora vamos dar sequência, né, aos nossos estudos. Já tivemos algumas aulas após a nossa avaliação, e agora vamos trabalhar outros conceitos ou outros conteúdos, que, como eu sempre falo nas nossas aulas, muito importante para a formação de vocês. O que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre progressão geométrica. Poxa, mas nós falamos de algo semelhante, progressão aritmética. Qual é a diferença de progressão geométrica e progressão aritmética? Lembrando que tanto uma como a outra é uma sequência de fatores. Só que essa sequência de elementos, né, de valores, essa sequência, quando é progressão geométrica e progressão aritmética, elas têm uma certa organização, né, de um valor para outro. E aí que lá na PA, na progressão aritmética, o que nós falamos que era? Era a nossa famosa razão. E lá na progressão aritmética, essa razão era algo que era adicionado ou subtraído a cada elemento. Né? Qual é a diferença, então, da progressão aritmética para a progressão geométrica? É que na progressão geométrica, agora, a nossa razão não vai ser adicionada ou subtraída, ela vai ser multiplicada, né? Então, quer dizer, nós vamos ter uma progressão, então, que a cada elemento, ele pode duplicar, triplicar, né? Ou seja, multiplicar por 4 vezes ele mesmo, ou você pode também, às vezes, estar dividindo, porque vai depender de como é a tua razão. Se a tua razão é positiva, se a tua razão é negativa. Mas isso é muito tranquilo, eu vou trazer para vocês aqui um exemplo bem prático, como um simples dobrar um papel ou recortar um papel, você já tem a noção de uma progressão geométrica. Mas vamos lá, vamos analisar esse conceito com mais detalhe para que vocês possam assimilar, entender e, claro, resolver as atividades e futuramente trabalhar aí nas disciplinas específicas, no curso de vocês, as famosas sequências, séries infinitas, que é algo que você trabalha muito com simulação, né? Quando você trabalha com simulação, modelagem matemática. Beleza? Vamos lá, então? Então, veja, nós vamos falar sobre progressão geométrica, a famosa PG, né? Em alguns momentos, em alguns conceitos, você trabalha isso também como séries geométricas. E o que é importante, né? Lá, quando você for trabalhar séries geométricas, lá nas suas modelagens matemáticas, na sua simulação, essa série geométrica, para que ela seja interessante para você, ela tem que ser uma série geométrica de razão entre 0 e 1, que eu vou comentar o porquê disso aí com vocês também. Beleza? Vamos lá? Então, pessoal, de uma maneira geral, né, o que seria uma PG, né, uma sequência no formato de uma PG ou uma progressão geométrica? Uma PG é toda a sequência de números não nulos, na qual algumas condições elas devem ser aceitas ou evidenciadas. Então, qual seria? Primeiro, a partir do segundo termo, o quociente da divisão de cada termo pelo seu precedente é constante. Lembra que quando você pegava, nós analisamos lá na progressão aritmética, a partir do segundo termo, né, o próximo termo era ele menos uma razão, ou somado. Então, quer dizer, nós temos agora uma inversão, né, de relação matemática aí. Lá na PA, nós somávamos ou subtraímos, e aqui na nossa PG, nós vamos multiplicar ou até mesmo dividir, né, que é o caso do que nós estamos comentando aqui. Vamos verificar isso aí com calma. Segunda condição, cada um dos seus termos, exceto o primeiro, é igual ao precedente multiplicado por uma constante, que eu acabei de falar. Então, PA, soma, subtrai, né? PG, multiplica ou divido. Ah, mas aqui está falando multiplicando, em cima está falando divisão, na primeira condição. É porque, na verdade, quando você multiplica um fator, você pode multiplicar pelo inverso, né? De um valor. E essa multiplicação por inverso, você acaba aqui transformando isso aí numa divisão, que é um conceito básico da matemática. Beleza? Vamos seguir? Então, de uma maneira geral, né, esse quociente é um fator chamado de razão, e essa razão é a razão da nossa progressão geométrica. Vamos lá, vamos entender isso daí? Vamos entender como é que seria? Então, pessoal, veja, vamos pensar aqui. Eu tenho uma sequência de valores: 5, 10, 20, 40 e 80.
Poxa, mas a sequência aqui, ela tem uma organização. Veja que do primeiro elemento para o segundo para o terceiro para o quarto, existe uma multiplicação por um fator. Qual que é o fator? O 2. Então, veja, ela é uma PG, cuja razão é 2. Da mesma forma, e essa daqui? Tudo 8. Mas essa não tem razão. Tem, ela pode ser considerada como uma PG. Qual que é a razão dela? A razão é 1. Se eu multiplicar o primeiro elemento por 1, o segundo por 1, o terceiro por 1, veja, eu tenho uma multiplicação por um valor, e essa sequência, ela é uma PG de razão igual a 1. Ah, mas não aumentou e nem diminuiu. Bom, mas pelo conceito e definição de PG, ela encaixa naquelas duas condições que nós vimos anteriormente. E nós chamamos isso aqui, na verdade, de uma PG constante, né? Nós temos aqui 27, 9, 3, 1/3. Olha que interessante, essa aqui os valores estão diminuindo. Mas eles estão diminuindo sempre em razão de quem? De uma divisão por um fator. Veja, uma razão de divisão por 3, ou multiplicação por 1/3. Então, também é uma PG, de razão 1/3. Eu tenho 2, menos 6, 18, menos 54, menos 162. Poxa, veja, quando você começa a analisar esses fatores, esses elementos, veja que de um fator para o outro, a partir do primeiro, é só você multiplicar por menos 3. Então, 2 vezes menos 3 dá menos 6. Aí, quando você pega menos 6 vezes 18, menos 6 vezes menos 3 dá 18. Então, nós temos aqui uma PG, uma progressão geométrica, cuja razão vale menos 3. E quando a razão ela é negativa, a gente diz que essa PG, ou essa progressão geométrica, ela é alternada, tá bom? E aí podemos classificar da seguinte maneira, que foi o que eu acabei de falar agora. Se a razão é maior do que 1, a PG é crescente. Se você tem razão igual a 1, a PG é constante. Então, veja, ó, primeiro exemplo lá em cima, razão maior do que 1, é crescente. A segunda é constante, porque a razão é 1. Se você tem entre 0 e 1, essa PG ela vai ser o quê? Decrescente, tá? Se você tiver menor do que 1, ela vai ser alternante, ou seja, uma PG alternada, né? E aí, é claro, como é que eu vou definir, como é que eu vou determinar essa razão? Qual é a maneira mais fácil de fazer isso daí? Aí é simples, né? Se a sequência é dada como uma PG ou uma progressão geométrica, para você determinar a tua razão, é só você pegar o seguinte, é você pegar o termo sucessor e dividir pelo seu antecessor. Então, veja, eu coloquei um exemplo aqui. Se eu pegar o A2 e dividir pelo A1, vai ter que ser igual ao A3 dividido pelo A2, que vai ter que ser igual ao A4 dividido pelo A3, e assim sucessivamente. Se esses valores são iguais, quer dizer o quê? Que aí eu tenho uma PG. Se ela é crescente, decrescente, constante ou alternante, aí é outro detalhe. Aí depende dos valores que eu encontrei nessas razões. Beleza? Vamos seguir? Pessoal, então veja, quando você pensa nisso aí, sequências de um termo geral. Já, beleza, determinei, já sei que o que é uma PG, eu sei que se eu estiver olhando um fator, ele estiver aumentando ou diminuindo em razão de um produto ou de uma multiplicação por uma constante, eu sei que eu tenho uma PG. Bom, se eu quero saber qual é essa razão, eu já sei, eu pego um termo sucessor, divido pelo seu antecessor, e aí eu tenho. Lembrando que isso tem que ser real ou verdadeiro para todas as razões possíveis, né? Mas se eu quisesse determinar um termo geral, eu tenho 5 termos de uma sequência, né? Que é classificada como PG, mas eu quero saber qual é o 30º elemento da minha sequência, da minha PG, eu não conheço. Como é que eu posso fazer isso? Lembra do que eu falei para vocês, do papel? Você pode ir dobrando ou cortando o papel? Vamos voltar nele? Então, veja só. Voltando à divisão no papel, fazemos agora inúmeras vezes a divisão. Isso aqui é só para ilustrar para vocês, tá, pessoal? Para vocês terem de uma maneira mais tranquila o entendimento do que seria você modelar o termo geral de uma PG. Claro que você pode fazer isso algebricamente, mas estou trazendo de maneira lúdica, até mesmo para facilitar o entendimento de vocês. Então, pensa comigo o seguinte. Eu tenho aqui, ó, a primeira figura, eu tenho um papel, né, que ele está inteiro. Ó, ele está aqui inteiro, o papel. Olha aqui, ó. Pronto. Se eu dividir ele por 3, posso dividir ele aqui, ó, desse formato. Joia. Então, do primeiro, né, que eu tenho um inteiro, para o segundo, foi dividido por 3.
Não foi? Quando eu vou para o terceiro, veja, eu pego cada parte desse daqui de cima, ó, e vou dividir em 3. Olha aqui. Aí eu vim para essa terceira figura aqui embaixo, ó. Se eu for repetindo, aí eu vou pegar essa terceira figura e vou dividir em 3, ó, cada uma dessas. Veja que a cada divisão que eu faço, cada recorte que eu faço, o que eu estou fazendo? Eu estou dividindo o meu todo em 3 partes. Então, eu tenho um inteiro, dividi por 3, peguei essas 3 partes, dividi por 3, peguei esse restante, dividi por 3, e vou fazendo isso aí. Como é que eu posso identificar, como é que eu posso gerar aí uma sequência, né, um termo geral, ou seja, uma maneira de definir se eu fizesse 50 divisões? Aí eu vou definir o termo geral, que é bem simples. Vamos ver aqui de maneira bem lúdica? Olha só. Aqui eu tenho o original, né? Quer dizer que o meu elemento A1 da minha sequência é o primeiro termo, que é o papel inteiro. O meu elemento A2 vai ser quem? Vai ser o meu 3, A2 igual a 3. Por quê? Porque eu já peguei aqui e vou ter 3 partes. No meu terceiro caso, que eu vou chamar de A3, olha só, quem vai ser? Vai ser 9. Por quê? Porque eu venho aqui embaixo, eu peguei aquelas 3 partes, dividi em 3 cada uma, fiquei com 9. E assim eu vou fazendo sucessivamente. Então, o meu A4 vai ser 27. Então, se você contar esse de baixo aqui, ó, você vai ter exatamente 27 pedaços de papel. Se eu for fazendo essa divisão, como é que seria, então, o meu A10, né? O meu A10, ou seja, quando eu fizesse o meu elemento da minha sequência, o meu 10º elemento, como é que eu seria? Vamos entender isso de maneira bem legal? Então, vamos pensar comigo aqui, pessoal, raciocinando aqui, olha. O A1 é 3, o A2 o A1 é 1, o A2 é 3, o A3 é 9, o A4 é 27. Beleza? Bom, o que eu posso observar isso aqui? Olha só. Que o meu A1, eu posso considerar que seja 1 vezes 3 elevado a 0, porque eu não dividi por nada. Então, seria 3 elevado a 0. Então, A1 vai ser 1 vezes 3 elevado a 0. Ó, repetir aqui. Aí, o A2 vai ser 1 vezes... Ó, eu vou pegar o A1 e vou multiplicar por 3, porque eu estou aumentando, né, a quantidade de papéis. Estou aumentando a quantidade de divisões. Então, multipliquei por 3. Ó, aqui. Então, esse cara aqui é o meu A1. Ó, e esse aqui eu estou multiplicando por 3 para chegar no meu A2. Agora, quando eu aplico propriedade de potência, 3 elevado a 0 vezes 3, propriedade de potência, o que eu faço? Conserva a base, somos os expoentes, então vai ficar 1 vezes 3 elevado a 1. Quando eu vou para o A3, ó, 9, vai ser, olha só, o A2, que é esse cara aqui agora, ó, vezes 3, porque eu vou chegar no meu A3. Propriedade de potência, quando eu pego e multiplico, usa a propriedade de potência, conserva a base e somos os expoentes, como é que vai ficar aqui, pessoal? Veja só, hein? Aqui é a matemática básica. Então, eu vou pegar, ó, 3 elevado a 1 vezes 3, vai dar 3 elevado a 2. Então, se eu pegar, ó, 3 elevado a 2 é 9, vezes 1 dá 9, olha lá, tá vendo? E se eu for repetir nesse processo, o A4 vai ser quem? O meu A3, que é 1 vezes 3 elevado a 2, vezes 3, que vai dar 1 vezes 3 elevado a 3. 3 elevado a 3 vale quanto? Vale 27, vezes 1, 27. Então, se eu fosse calcular o A5, seria o meu A4, que é 1 vezes 3 elevado ao cubo vezes 3, que seria quanto? 1 vezes 3 elevado a 4. E assim sucessivamente, não é isso? Então, veja só. Então, o que eu posso começar a pensar aqui? O meu A1, olha só, o meu A1 é igual a 1 vezes 3 elevado a 1 menos 1, porque 1 menos 1 dá 0, ó. Tá vendo? O meu A2 vai ser quem? 1 vezes 3 elevado a 2 menos 1, que vai dar 1. Olha aqui, ó. O meu A3 vai ser 1 vezes 3 elevado a 3 menos 1, que vai dar 2. Olha aqui, ó. O meu A4 vai ser quem? 1 vezes 3 elevado a 4 menos 1, que vai dar 1 vezes 3 elevado a 3. Então, veja que eu tenho uma organização aqui, não tem? Então, eu posso reescrever o seguinte. Olha só, eu posso escrever que isso aqui, de maneira geral, vai ser o meu AN. Ó, o meu AN. Por exemplo, o meu A5. Quando eu venho aqui, vai ser 1
que é a primeira parte, que é a parte inteira, vamos dizer assim, né? O primeiro elemento. Nesse caso aqui, vezes quem? 3 elevado a quem? Agora eu vou pegar. O meu A5 vai ser 5 menos 1. Ou seja, o meu A5 vai ser 1 vezes 3 elevado à quarta. Então, eu posso achar qualquer valor. Mas beleza, você falou, mas eu queria saber como é que seria eu determinar isso aí, ou a forma geral. Bom, nesse caso específico, a nossa razão foi 3, ó. A nossa razão foi 3. Tá? A nossa razão foi 3. O nosso A1 foi 1. Mas se você não tivesse o A1 igual a 1 e a razão fosse 3, como é que seria essa denotação? Então, eu estou representando novamente os quadrados aqui, a condição. Veja só, quando você vem e reescreve isso aqui, ó, olha só, pessoal, o tanto que fica tranquilo. Então, para você achar um termo geral de uma PG, o AN, ó, vai ser o seu A1 vezes a razão elevado a N menos 1. Então, quem que você tem que identificar? Você tem que identificar quem que é o seu A1, o primeiro valor, e você tem que identificar qual que é a razão, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, e aí você acha qual que é o valor. Tá beleza? Então, olha, se você pensar então, o AN é o termo geral, o A1 é o primeiro termo da sua sequência, que no nosso caso, desse exemplo, é 1, mas poderia ser 5, 10, 15, 20, né? A razão é 3, né? E aí você vai pegar e vai determinar quem é o N. O N é a posição que você quer encontrar o seu elemento. Se você quer o 10º elemento, o seu N vale 10. Então, você vai trabalhar dessa forma aqui. Então, A4. Quem vai ser o nosso A4 aqui, então? O nosso A4 vai ser o A1. Pensando no mesmo exemplo, vai ser o A1, que é 1, nós já vimos lá em cima. A razão, que é 3, elevado a 4 menos 1. Quando você resolve, isso aqui dá 27. Viu aí que é tranquilo? Vamos seguir? Então, vamos pensar num exemplo. Olha só. O novo site de uma empresa foi inaugurado no primeiro dia do mês de dezembro e recebeu 3 acessos. No segundo dia, teve 9 acessos. No terceiro dia, 27 acessos. E assim por diante. Aí vem, em que dia de dezembro ele obteve 2.187 acessos? Então, quer saber? Veja, o meu A1 é o primeiro dia, 3. O meu A2 é o segundo dia, 9. O meu A3 é o terceiro dia, 27. O meu A4 vai ser alguém, que eu não sei quanto que é, o A5 e assim sucessivamente. Beleza? Então, como que eu vou saber qual foi o dia, ou seja, qual é o N dias que eu vou ter 2.187? Bom, então vamos lá. Quando você pensa o seguinte, nós já temos o nosso AN, o valor dele é quanto? 2.187. A razão é 3, porque você está observando que a cada 3 dias aumenta 3 acessos. Bom, o primeiro termo é o 3, porque está dizendo que no primeiro dia teve 3 acessos. E aí, pessoal, é muito simples. Você vem na equação, ó, AN é igual a A1 vezes a razão elevada a N menos 1. Então, o que você faz aqui? Ó? Você vem, o AN nesse caso, nós já sabemos, que é 2.187. O A1, nós também já sabemos, que é 3. A razão, nós identificamos que de um dia para o outro foi de 3 acessos a mais. E agora, o N, que eu quero saber. E aí, quando você resolve isso daqui de uma maneira bem tranquila, veja, 2.187. Quando você pega 3 vezes 3 elevado a N menos 1, isso aqui é uma propriedade de potência. O que você faz? Conserva a base e soma os expoentes. Então, aqui você tem 1, então ficaria 1 mais N menos 1. Não é isso? Você pode cancelar esse 1 com esse menos 1, sobrou 3 elevado a N. Ah, cheguei aqui então, 2.187 igual a 3 elevado a N. Como resolver isso aí? Aqui é muito simples, né? Você vai fatorar esse 2.187 para uma base 3, por isso que é uma equação exponencial. Vocês já estudaram isso aí lá no ensino médio e fundamental. E aí, quando você decompõe 2.187, você vai dividindo ela por 3, você vai chegar que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 7 vezes.
Então, isso quer dizer que 3 elevado a 7 é igual a 3? Bom, se as bases são iguais, então isso implica que eu já sei quanto vale o n. Para que isso aqui seja verdadeiro, o n só pode ser igual a quem? O n só pode ser igual a 7. Então, achamos aqui que no 7º dia nós vamos ter 2.187. Veja que nesse caso aqui deu o valor do AN, mas poderia não ter dado o valor do AN. Poderia ter te dado quantos dias, poderia ter te dado a razão e o A1 e você achar qual é o valor do AN. Beleza? Viu aí que é tranquilo? Tudo jóia? Bom, então veja que para você calcular o termo geral de uma PG, de uma progressão geométrica, é bem tranquilo. AN é igual a A1 vezes a razão elevado a N menos 1. Lembre, A1 é o primeiro termo, a razão é a razão, que o próprio nome já fala, né? É a razão que você tem entre o primeiro, o segundo e o primeiro, o terceiro e o segundo, o quarto e o terceiro, como nós já vimos lá atrás na condição de existência. E o N é a posição de qual elemento que você está procurando. Tá joia? Bom, mas, Jailson, beleza, eu consigo achar qualquer valor, conhecendo esses elementos. Eu conseguiria achar a soma desses termos? Sim, é possível você determinar uma soma dos termos de uma PG finita. Como que eu posso calcular essa soma dos termos de uma PG finita? Então, vamos pensar isso também de uma maneira mais detalhada. Vamos pensar comigo o seguinte. Considerando que nós temos uma PG finita, tá? Eu tenho A1, A2, A3. Então, eu tenho aqui, sei lá, 200 elementos. E, é claro, a razão tem que ser diferente de 1, né? A razão tem que ser diferente de 1. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a soma desses elementos. Como é que eu posso fazer isso? Olha só como que eu vou definir isso para vocês. Então, veja, seria eu somar o A1 mais o A2 mais o A3 mais o A4 mais o A5 até o AN. Vou somar todos. Joia? Bom, quando eu faço isso daí, olha só, pessoal, se eu pegar cada termo desse e multiplicar por uma razão, que seja diferente de 1, então eu multipliquei o primeiro membro, que é as somas pela razão, e multipliquei todos os fatores, olha só, todos os fatores do segundo membro também por essa razão. E aí vocês aprenderam lá no ensino médio fundamental, né? E nós vimos um pouco aqui também, lembra lá dos polinômios, fator comum? Posso colocar em evidência, né? Posso colocar em evidência o AN, quer dizer, a razão, e fazer todo o nosso cálculo aqui. Então, veja só, pessoal, quando você começa a pensar na nossa equação, veja, o que eu tenho? Quando eu pensar o A1 vezes a razão, nós já vimos lá atrás que é igual a 2. Ó, tá vendo? O A2 vezes a razão é igual ao nosso A3. O A3 vezes a razão é igual ao nosso A4. E assim nós vamos fazendo sucessivamente. Então, eu tenho que a soma desses infinitos termos vezes a razão é igual a quem? Ao A2 mais o A3 mais o A4 mais o A5. Então cheguei a uma conclusão seguinte. A soma dos termos é A1, A2, A3, A4, A5, A6, AN. E a soma dos termos vezes a razão é, a partir do A2 eu vou somando, não é? Quando eu faço a diferença entre essas duas equações, ou seja, eu vou pegar a equação 2, que é essa daqui, ó, e vou subtrair dessa equação aqui. Tá? O que eu vou ter, pessoal? Então, olha só. O que eu vou ter nessa condição? Eu vou ter o seguinte. Resolvendo isso daí, olha só. Ó, eu vou pegar esse primeiro membro aqui. Ó, vou apagar aqui só para ficar mais claro para vocês. Vou vir aqui em cima, ó. Olha aqui, acompanhe comigo, é bem tranquilo, tá? Ó, eu vou pegar esse cara aqui, SN vezes a razão, menos o SN, ó. Isso aqui vai ser igual a quem? Poxa, se eu pegar essa sequência aqui, ó, essa sequência que eu estou circulando, menos essa sequência aqui em cima, pessoal, confere comigo. O A2 vai cancelar com A2, o A3 com A3, e assim vai sucessivamente, não vai? O que vai sobrar aqui para nós? Vai sobrar para nós o seguinte, né? Nós vamos chegar ao seguinte, que nós vamos chegar aqui, o A1, olha só que interessante, que você vai chegar aqui, o A1 vezes a razão elevada a N, menos A1. Então beleza, então eu cheguei nessa condição aqui e nessa condição.
E aí, quando eu pego e faço isso aqui, coloco, olha só, coloquei o SN em evidência, ó, coloquei o SN em evidência, tá vendo aqui? Ó. E aqui no de baixo, eu posso colocar quem em evidência? O A1, ó, tá vendo? O A1 está em evidência. Então, ficou razão menos 1 vezes SN, e aqui no segundo membro ficou quem? A1 vezes a razão elevada a N menos 1. Como eu quero saber qual é o valor do SN, esse primeiro fator vai dividindo. Então, olha só, pessoal, como é que ficou a nossa equação. A nossa equação ficou o seguinte, que a soma dos finitos termos de uma PG é igual a A1 vezes a razão elevada a N menos 1 sobre razão menos 1. Então, é muito tranquilo. Então, o que eu preciso para calcular a soma dos finitos termos de uma PG? Eu preciso conhecer quem é o A1, quem é a razão e qual é a quantidade de termos que eu quero somar. Então, vou colocar aqui aleatoriamente, tá? Vou colocar aqui, ó. Vamos supor, eu quero calcular a soma dos 10 primeiros termos. Estou colocando aleatoriamente. Aí, o meu A1, eu vou colocar aqui, tá, pessoal? Nós já fizemos. O meu A1 vai ser 2. A minha razão, eu vou falar que ela vale, sei lá, vou colocar aqui 3. Ó. Então, qual é a soma dos 10 primeiros termos? É só eu vir na equação aqui embaixo, ó. SN é igual a quem? Aí eu venho, ó. A1, quem que é o A1? 2. Vezes quem? Razão. 3 elevado a N. Quem é o N? 10. Ó. Menos 1. Ó. Dividido por quem? Pela razão, que é quem? 3 menos 1. Quando você pegar 3 elevado a décima, menos 1 vezes 2 e dividir pelo fator de baixo, você vai chegar ao seu valor do SN aqui. Tá? Aí é só você bater na calculadora que vocês vão entender. Mas ficou complexo essa definição. Pessoal, aqui o que eu preciso que vocês entendam nesse momento para a nossa aula, né, em específico, é que vocês saibam que para calcular a soma dos finitos termos de um APG soma dos infinitos termos é A1 vezes a razão elevada a N menos 1, né? Sobre quem? Razão menos 1. Beleza? Tudo bem? Tudo tranquilo? Joia? Vamos seguir? Então, ó, pessoal, resolvendo aqui então, esse exemplo, olha só. A soma dos 10 primeiros termos de uma progressão geométrica é 4.092. Sabendo que a razão dessa progressão é igual a 2, o primeiro termo da sequência é. Então, agora, na verdade, olha só. Aqui, novamente. Aqui, nesse caso, eu tenho o SN, ó. Eu tenho o valor do SN. Eu tenho a quantidade de termos, que é o N, que é 10, ó. Que é 10. Eu tenho a razão, que é 2. Ó, então a razão aqui é 2. E agora eu quero quem? Eu quero saber qual é o valor do primeiro termo. Quero saber esse cara. Mas lembrando, se você tem o A1, razão e a posição do seu termo, você consegue achar a soma também. É só você usar a equação. Então, substituindo aqui, pessoal, vai ficar quem? Ó, 4.092 é igual a A1 vezes 2 elevado a 10 menos 1 sobre 2 menos 1. Tá aqui. Então, quando você resolve isso aqui, vai ficar, olha lá, 4.092 é igual a A1 vezes 2 elevado a décima é 1.024 menos 1, dividido por quem? Dividido por 1, porque lá embaixo era razão menos 1. Quando você resolve, vai ficar, então, 4.092, que é igual a 10.023 a 1, porque 1.024 menos 1 é igual a quem? A 1.023. Pessoal, o que eu vou fazer agora? Esse 1.023 está multiplicando, ele vai passar dividindo, não é isso? Quando eu pego 4.092 e divido por 1.023, se o cálculo não estiver errado, espero que não, isso aqui vai dar quanto? Dividido aqui, tá, pessoal? Não é subtração nem sumido. Então, veja, quando você simplifica isso aqui
Isso aqui vai dar 4. Vai ter que ser igual a 4, conforme está a resposta que nós colocamos aqui. Então, veja, é muito tranquilo. Novamente, nesse caso, nós tínhamos, ou foi dado a soma, mas você poderia ter achado a soma. Assim como você poderia achar a razão, né? Assim como você poderia achar o valor do N, né? Qual seria o termo. Aí vai depender de como que você vai ter os dados para você jogar nessa equação, ou substituir nessa equação. Beleza? Viu aí que é tranquilo? Joia? Gelson, mas você falou na soma dos termos finitos de uma PG. E se eu quisesse somar os infinitos? Eita, aí nós temos um problema. Qual seria o problema? Eu consigo fazer essa soma? Consigo. Só que eu só consigo fazer a soma dos infinitos termos de uma PG se a razão estiver entre 0 e 1. Tá? Então, ou melhor dizendo, se ela estiver entre menos 1 e 1. Então, seja uma razão positiva ou negativa. Por que isso? Porque se você não tiver uma razão entre esse intervalo, o que vai acontecer é que a sua PG ela não vai ser possível somar, porque ou ela vai estar sempre somando, multiplicando valores, ou ela vai estar sempre dividindo. Então você não consegue fazer essa soma todinha, tá? Então veja só, como nós vamos pensar nisso daí? Então agora, ó, quando você quer calcular a soma dos infinitos termos de uma PG, essa razão, ou seja, o módulo dela, tem que ser menor do que 1. Quando eu estou falando módulo aqui, pessoal, lembra que o módulo, ele traz valor absoluto, né? Mas em algumas literaturas diz o seguinte, que a razão, você pode calcular a soma dela, de todos os termos, se ela também tiver a razão entre menos 1 e 1, tá? Então, só para vocês terem uma noção, vamos pensar aqui, ó, entre menos 1 e 1, vou colocar uma reta numérica aqui, ó. Eu tenho menos 1, ó, menos 1, e eu tenho 1. Tá? O que acontece? Qualquer valor que eu pegar aqui, ele vai ser um valor em módulo menor do que 1. Concorda comigo? Por exemplo, se eu pegasse aqui menos 0,5, ele está aqui em algum lugar. Eu tenho aqui o zero, ó. Mas, e lembrando, menos 0,5 é a mesma coisa que menos 1 sobre 2. Mas quando você coloca, ou você trabalha com esse valor em módulo, né? Isso aqui vai ficar quem? Módulo de menos meio é meio, ó, que é menor do que 1. Tá vendo? Então, você só consegue calcular a soma, dos infinitos termos de uma PG se e somente se o módulo dessa razão for menor do que 1. Ou seja, o valor tem que estar entre menos 1 e 1. Qualquer valor fora desse intervalo, você não consegue calcular a soma, porque a tendência é que ou vai sempre aumentar, ou sempre vai estar diminuindo o valor. Ou seja, seria você pensar na sua conta bancária. Você está sempre aumentando a sua conta bancária, você está sempre aumentando o saldo positivo, você está sempre diminuindo, né, ou aumentando o saldo negativo da sua conta. Mas vamos ver como é que seria isso daqui. Então, olha, um APG é convergente quando calculamos cada termo dessa progressão. Cada vez mais ele se aproxima de zero. Então, um APG é convergente quando, ao calcularmos cada termo dessa progressão, cada vez mais ele se aproxima de zero. Ah, mas como que seria isso daí? Então, vamos pensar aqui comigo, pessoal. Olha, eu tenho aqui um APG, ó. Olha só, vamos lá. Eu tenho aqui um APG. Pessoal, desculpa. Então, eu tenho aqui um APG. Aonde o A1 é 4 e a razão é meio. Veja, razão é meio. Meio, se você pensar lá, ó, módulo de meio é menor do que 1. Módulo de meio é menor do que 1. Não é? Beleza, então vamos seguir. Ó, eu tenho aqui, o A1 é 4. Se eu pegar o 4 e multiplicar por meio, dá 2. Se eu pegar o 2 e multiplicar por meio, dá 1. E eu vou fazendo a multiplicação. Então, o que está acontecendo? Devido à minha razão o módulo dela ser menor do que 1, esse valor está se aproximando de zero.
A gente diz que está tendendo a zero. Então, isso implica que a tua PG, ela é convergente. Quer dizer o quê? Que você consegue somar todos os termos. Mas aí eu posso voltar lá na nossa equação. Por que eu posso dizer que ela pode somar? Porque eu tenho uma PG que ela é infinita, porque eu posso dividindo por meio. Por mais pequeno que seja, ele vai existir. Mas eu consigo calcular essa soma. Como que eu posso fazer isso daí? Então, a soma dos termos infinitos de uma PG, convergente, nesse caso, quando é que ela vai ser convergente, pessoal? Se e somente se a razão for o quê? Menor, o modo dela for menor do que 1. Ali, se a razão for 3, não, ela não é convergente. Se ela não é convergente, eu não consigo calcular a soma dos infinitos. Eu consigo calcular a soma parcial de alguns elementos, dos 10 primeiros, dos 20 primeiros, dos 50 primeiros. Para calcular a soma de todos, dos infinitos, eu só consigo calcular se a razão, o modo dela for menor que 1. Já, se a razão fosse 3 meios, 3 dividido por 2 dá 1,5. Então também não é. E se fosse menos 3 meios, é menos 1,5. Está fora do intervalo de menos 1 a 1. Tá? Então, como é que eu posso calcular isso aí? É claro, pessoal, que existe toda uma aritmética por trás, eu não vou trazer para vocês aqui, mas para você calcular a soma dos infinitos termos de uma PG. Agora, isso só pode acontecer se a razão, se o modo da razão for menor que 1. É só você usar essa equaçãozinha aqui, ó. Então, como é que você pode calcular? É o A1 dividido por 1 menos a razão. Pessoal, para chegar nesse modelo aqui, tá? Tem toda uma aritmética, né? Por trás, eu não trouxe para vocês aqui, porque eu achei que não seria interessante para vocês nesse momento. Mas é claro que em momentos oportunos, né? A gente pode estar trabalhando isso aí de maneira bem tranquila. Mas se vocês buscarem na literatura, tem todo o processo, todo o desenvolvimento aí. Tá joia? Também é muito tranquilo, não é complicado, não. Tá joia? Vamos lá, então? Então, vamos pensar num exemplo. Vamos pensar aqui, olha. A trajetória de cada oscilação de um pêndulo é 0,93. Do comprimento da trajetória da oscilação anterior, de um lado para o outro. Só lembrando, o que seria esse pêndulo, né? Seria você pensar o seguinte, você tem aqui, ó, uma corda e amarrado uma bola nela aqui. E aí você pega essa bolinha, puxa ela aqui assim e solta, né? O que ela vai fazer? Ela vai fazer todo esse processo aqui, ela vai vir aqui em cima. Aqui ficou ruim, né? Deixa eu só fazer novamente aqui um pouco mais distante, para ficar melhor. Então, esse pêndulo é você pensar que você tem uma bola amarrado, né, num cordão, você puxa ele aqui assim, quando você solta, ele vai fazer isso aqui. Ele vai vir aqui, aí depois ele vai voltar, aí ele vai fazer essa oscilação, não vai? Mas está dizendo o seguinte, que a trajetória de cada oscilação de um pêndulo é 0,93 do comprimento da oscilação anterior. Então, se eu peguei a trajetória, soltei, ela fez 93, o primeiro, 0,93, o segundo vai ser 0,93, de 0,93. O terceiro vai ser 0,93. Então, eu já tenho a razão, né? A cada oscilação, ela está oscilando 0,93 do anterior. Olha só, vem lá. Se a trajetória da primeira oscilação foi 56 centímetros, então vamos pensar o seguinte, eu puxei ele aqui e soltei. Essa primeira aqui, ó, ela teve comprimento de 56 centímetros. A segunda vai ser quem? Vai ser 0,93 de 56. A terceira vai ser 0,93 de 0,93 de 56. Então, pensar nisso aí, olha lá. A soma dos meus termos. Primeiro, se a razão é 0,93, cai lá naquela condição, né? 0,93, se você pegar 0,93 e colocar em módulo, lembra lá da condição? Isso aqui não é menor do que 1. Então, eu sei que essa PG, essa progressão geométrica, ela pode ser calculada a soma das infinitas oscilações. Por quê? Porque a razão é menor do que 1. Beleza? Tranquilo aí? Então, eu vou fazer o cálculo. Então, eu pensei aqui, o primeiro, o A1 meu é 56.
O A2 vai ser os 56 vezes a razão. Ó. Gelson, mas por que está 93 sobre 100? Lembra, pessoal, que 0,93 é a mesma coisa que 93 sobre 100, tá? A segunda, o meu terceiro termo vai ser os 56 vezes 0,93 de 0,93, que dá 0,93 ao quadrado, ou 93 sobre 100 ao quadrado. E assim sucessivamente, não é? Bom, mas eu quero a soma desses infinitos. Então, ela vai fazer essa oscilação até parar. Quanto ela vai percorrer? Vamos fazer esse cálculo? Bom, se ela é uma PG, se a razão é menor do que 1, o módulo dela é menor do que 1, então eu posso calcular a soma. Eu vou naquela equaçãozinha, aqui eu só coloquei o 56 em evidência, tá, pessoal? Se você não quiser colocar, não precisa, tá? Coloquei o 56, veja, eu cheguei nessa série aqui. Ó, eu tenho, quando eu coloquei o 56 em evidência, ficou, ó, se eu multiplicar 56 vezes 1, vai voltar para esse primeiro termo, 56 vezes esse cara vai voltar para o segundo, então eu só coloquei em evidência. Então eu vou calcular aqui, ó, a soma vai ser, olha só, eu vou usar aquela equação, que equação que era, pessoal, lembra lá? A1 sobre quem? 1 menos a razão? É isso? Olha só, vamos voltar lá atrás, ó, ali, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vim aqui, ó. Como eu coloquei o 56 em evidência, não precisava, se você não quisesse. Então, eu chamei que o A1 é 1. Tá aqui. Menos quem? 1 menos a razão. Então, 1 menos a razão, que eu transformei aqui em fração, né? 93 sobre 100. Quando eu resolvo 1 menos 93 sobre 100, dá quem? 7 sobre 100. Gelson, mas se eu tivesse usado lá o 56,1, ia dar a mesma coisa? Ia dar a mesma coisa, ó. SN vai ser quem? SN não, né? S infinito, né? Seria o 56 sobre quem? 1 menos a razão, que também é 93 sobre 100. Ó, opa, ficou feio para danar aqui, né, pessoal? Mas dá para entender. Então, veja, porque na verdade, se eu multiplicar 56 vezes 1, vai dar 56 do mesmo jeito, né? Pessoal, quando eu pego 1 dividido por 7 sobre 100, lembra lá? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar 56 vezes 100 sobre 7. Quando eu resolvo isso aqui, pessoal, olha só o que vai dar. Vai dar 5.600 dividido por 7, que dá um total de quanto? De 800 centímetros. Como estava em centímetros, conservei centímetros. Se eu quero saber em metros, 800 centímetros equivale a quanto? A 8 metros. Então, quer dizer que esse pêndulo vai oscilar de um lado para o outro, até ele parar, um total de quanto? De 8 metros. Vendo? Então, veja, é muito tranquilo você trabalhar a PG, a progressão geométrica. É só você lembrar, você tem, para você achar o termo geral de uma PG, nós vimos a equação, nós vimos a soma dos termos finitos de uma PG, nós vimos a equação, e nós vimos a soma dos termos infinitos de uma PG. Aqui tem que tomar cuidado. Eu só consigo calcular a soma dos termos infinitos se somente se a razão tiver, o quê? O módulo dela for menor do que 1. Ou seja, ela tiver entre menos 1 e 1. Beleza? Tranquilo, pessoal? Viu aí que é muito tranquilo trabalhar a questão da progressão geométrica? Então, pessoal, veja aí. Reforcem os estudos lá com as nossas atividades, com material complementar, para que vocês possam ter êxito aí nas nossas atividades e também nas nossas avaliações. Tá joia? Um abraço a todos, Jesus abençoa e fiquem com Deus.